Vamos então começar o 20º capítulo, os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo a fim de encontrar trabalhadores para sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e vendo outros que permaneciam na praça desocupados, disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele ainda saiu na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E quando pela 10ª hora encontrou outros que lá estavam sem fazer nada, aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós à minha vinha. Vamos entender até aqui. O reino dos céus é a elevação, os planos mais altos, os planos mais puros. É semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo. Nós vamos ver nas traduções que saiu de madrugada. Então, desde que o mundo... Vamos entender. O reino dos céus, os mundos, os planos superiores. Né? A vinha, o nosso planeta, né? A vinha somos todos nós. Né? É o nosso planeta, somos todos nós. A vinha é do Pai. Né? E somos todos nós que estamos sendo assistidos por esse Pai, cuidados por este Pai. Então é um pai de família que saiu de manhã cedo, nas traduções saiu de madrugada, a fim de encontrar trabalhadores para a sua vinha. Então, desde que o mundo é mundo, desde que as coisas começaram, existe um planejamento, existe um pai cuidando desta vinha, cuidando deste planeta, cuidando deste mundo. Então, desde que o mundo é mundo, ele tem buscado os trabalhadores para virem aqui à terra, quem são os primeiros trabalhadores, a primeira hora. Vamos lembrar que na época de Jesus, primeira hora era 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, ainda não está luz completa, ainda está escuro, mas já está começando a aparecer luz. Então, aí chegam os primeiros profetas. Vamos ver Moisés trazendo o Deus único, nos ensinando a respeitarmos, a entendermos que existe um único Deus e passando tudo que nós precisamos aprender. Então, são os trabalhadores da primeira hora, 6 horas da manhã, está começando a iluminar o dia. Então, saiu de manhã cedo, pela madrugada, né, governando desde que o tempo começou, a fim de contratar trabalhadores para a sua vinha, os primeiros profetas que foram chamados para vir. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Uma moeda de prata, né? É um bom pagamento, digamos assim. E mandou-os à vinha. Esses profetas vieram nos ensinar, são os primeiros encarnados, porque a cada hora do dia nós estamos numa faixa, num ciclo de aprendizado. Então, a primeira hora, como eu falei, estava ainda começando a amanhecer, começando a se iluminar. Moisés falando sobre o Deus único, os primeiros, né, ali a reencarnar, aprendendo sobre o Deus único, aprendendo os primeiros ensinamentos, buscando o conhecimento. O que é a vinha? É a terra. O que são os conhecimentos? São as uvas que são plantadas. O que é o vinho? É o que se pode extrair de nós de melhor, daquilo que é importante. Então vamos lá, vamos caminhando, entendendo cada palavra no seu significado. Depois de combinar com os trabalhadores que cada um receberia 1 denário por dia, mandou-os à vinha, uma moeda de prata. Saiu ainda na 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Já está sol, já está claro. E vendo outros que permaneciam na praça desocupados, disse-lhes: Ide vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram.
são aqueles que vieram depois. Já pegaram os primeiros, já tiveram os primeiros ensinamentos do Deus único, já estão aproveitando o que os primeiros trabalhadores realizaram. Eles vieram depois e foram contratados para serem pagos razoavelmente. E vendo outros que permaneciam, saiu ainda na terceira hora, né, que são esses, ele ainda saiu na sexta hora. Qual que é a sexta hora? Ao meio-dia, a hora mais forte, sol a pino, está tudo iluminado, né? Muita coisa já foi colocada, muita coisa já foi aprendida. Eles são aqueles que vieram já na hora que as coisas estão todas muito claras. Os ensinamentos, né? Já está na metade do dia, na metade do ciclo. Porque nós temos aqui esse entendimento de que essas horas do crepúsculo, do amanhecer ao crepúsculo, quer dizer, saindo das trevas, começando a conhecer o Deus único, todo o aprendizado, e o crepúsculo do final do dia, o que é? O final de um ciclo, o fim de um ciclo. Então vamos lá, saiu na sexta hora, né? E vendo que os permaneceu, saiu na terceira hora, que foi às 9 horas, e vendo os que permaneceu na praça, vinde vós a minha via, eu vos daria o que for razoável, eles foram. Ele saiu ainda na sexta e na nona hora do dia, às 12 e às 15 horas do dia, né? Sol a pino, claro, já o aprendizado. E fez a mesma coisa, vos darei o razoável. E saindo pela 1ª hora, às 18 horas, o que é a 1ª hora? É o crepúsculo, já está findando o ciclo. São os últimos que reencarnaram. São aqueles que vieram muito depois, reencarnaram, começaram o aprendizado dele muito depois da primeira hora, mas pegaram um ensinamento, pegaram já uma plantação bem trabalhada, se quiseram aprender. Então os trabalhadores que foram chamados na última hora, eles tinham tudo à mão se quiseram. Se quisessem aprender, com todos os ensinamentos prontos, se quisessem aprender, somos nós. Nós temos aqui, nós estamos na última hora, nós temos tudo na palma da mão. Se nós quisermos aprender, não importa que muitos espíritos reencarnaram 1.000, 2.000, 10.000, 1 milhão de vezes. Reencarnaram muito mais do que nós que estamos aqui na última hora. O que é importante é o vinho que é extraído. Ou seja, o que é importante é aquilo que é aprendido, aquilo que é entendido. Então o espírito pode ter 10.000, 1 milhão de encarnações. E o outro chegou com 50, com 100 encarnações, ele aprendeu tudo. Ele sabe tudo. Então a qualidade do trabalho dele é muito melhor. Ele, em 1 hora ali de trabalho, digamos assim, ele realizou tudo aquilo que precisava ser feito. O outro estava trabalhando há 10, 12 horas e não fez. Se acomodou, ficou cansado, teve preguiça, foi se arrastando. Então ele não realizou nas 10, 12 horas de trabalho o que aquele realizou em 1, 2 horas de trabalho. Por quê? Porque ele aproveitou ao máximo tudo aquilo que lhe foi oferecido. Então a questão do tempo aqui, das horas de trabalho, são as reencarnações. O que é extraído, né, o vinho que é extraído, a conclusão do trabalho é aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós colocamos em prática, aquilo que nós nos modificamos. Então vamos voltar de novo à questão de que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Muitos foram chamados na primeira hora, 6 horas da manhã, na terceira hora, 9 horas, né? Depois 12 horas, 15 horas, todos foram chamados. Até o da última hora, às 18 horas, já no crepúsculo, no fechar do ciclo, né? no apagar das luzes de um ciclo, de uma era. Mas aqueles que forem escolhidos, aqueles que receberão mesmo. Por que receberão mesmo? Porque aquilo que estão entregando como trabalho, só receberão aqueles que entregaram um bom trabalho.
E quem entregou um bom trabalho, não importa o tempo que trabalhou, importa a qualidade do trabalho que é feito, que é entregue. Vamos lembrar bônus horas lá no nosso lar, que o André coloca, bônus hora é dado a todos, todos recebem um bônus horas por hora trabalhada, mas a quantidade, o valor de cada bônus hora, só Deus o sabe, porque só os planos superiores é que dão a quantidade, dão o valor para cada hora trabalhada, porque o valor depende do entusiasmo, da doação de si, de quão difícil foi aquele trabalho, de quanto foi a dedicação daquele trabalhador. Aí vai ser a quantidade, vai ser um bônus hora de 1, ou um bônus hora de 100, ou um bônus hora de 1000. É um bônus hora para cada hora trabalhada, mas o valor desse bônus hora só os planos superiores é que dão, porque é pela qualidade, é o que nós estamos vendo aqui. Não importa se tem 10, 100, 500 mil encarnações. O que importa é quando fechar o ciclo, o aprendizado, o resultado, as obras, o quanto se colheu e o quanto de vinho se produziu com o trabalho que realizou. É isto que importa. Aí ele pergunta, nos dá 1/10 hora, né? Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, ide também vós a minha vinha. Eles não estavam parados por preguiça. Eles não estavam parados porque eram ociosos, não queriam trabalhar. Não, eles estavam parados porque ninguém os contratou. Eles não haviam tido contato com o dono da vinha. Não tinham tido ainda contato com os ensinamentos do Pai, que é o dono da vinha. Com os ensinamentos que os fariam chegar ao reino dos céus, porque é o que ele diz aqui, o reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu a contratar trabalhadores para a sua vinha. Então nós temos a oportunidade de sermos chamados na última hora, se estivermos prontos, se não tivermos preguiça, se tivermos vontade de se modificar e aproveitarmos a última hora, porque nela temos na nossa mão todo o produto do que já foi feito, toda a luz que já foi colocada, aprendermos tudo e nessa última hora termos o merecimento de receber o mesmo pagamento daqueles de 6.000 anos atrás, porque cada ciclo são 7.000 anos. Depois no final eu vou fazer essa colocação aí dos ciclos. Vamos continuar aqui. Chegando à tarde, né, o crepúsculo, o final do ciclo, final do dia, final do ciclo, o senhor da vinha disse ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo a vinha pela 1/10 hora, aproximando-se, receberam 1 denário cada um, uma moeda de prata, um pagamento alto. Por quê? Porque eles realizaram um excelente trabalho. Eles fizeram tudo aquilo que tinham que fazer em 1 hora. Em pouco tempo eles realizaram tudo que eles tinham para aprender, às vezes em 1, 2, 3 encarnações ou em uma encarnação conseguiram realizar o que outros levaram 1 milhão, 500 mil, 100 mil encarnações. Modo de dizer. Vindo por sua vez os que tinham sido primeiros contratados, estavam há mais tempo, por várias e várias encarnações, e não tinham aprendido ainda os que o da última hora aprenderam. Não realizaram da mesma forma, com a qualidade que os da última hora realizaram. Por quê? Porque estavam se arrastando milhares e milhares ali de encarnações sem aprender o que precisava ser aprendido. Acreditaram que se lhes dariam mais, mas eles foram contratados por 1 denário. Os outros receberiam o que era justo. Eles receberam 1 denário por quê? Porque foi justo. Eles realizaram o trabalho perfeito, embora em pouco tempo. E aqueles da primeira hora que estão se arrastando, se arrastando, se arrastando desde que o mundo começou, quem que são esses?
A maioria de nós que veio de Capela, já fomos exilados de lá, viemos para cá e corremos o risco de sermos exilados aqui, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Fomos contratados por um denário, mas o orgulho, né, a prepotência de achar que sabe, a prepotência de, eu sou espírita, então vou ter um pagamento maior, achar que porque a sua religião vai lhe dar coisas que ele não conquistou, que ele não tem direito. Então eles acham que vão receber mais do que aquilo pelo qual eles foram contratados. Pelo orgulho, pela vaidade. Não tinham merecimento para receber nem esse denário, mas eles foram contratados por um denário, eles vão receber aquilo pelo qual eles foram contratados. Vindo por suas vezes os que tinham sido primeiro contratados, acreditaram que lhes dariam mais, mas não receberam mais do que um denário cada um. Ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: esses últimos só trabalharam 1 hora, e tu lhe pagaste o mesmo que a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Estão se arrastando por serem lentos, por preguiça, porque eles podiam ter feito tudo em 1 hora e ter terminado o trabalho. Não fizeram, porque não tiveram vontade para, dinamismo para. Os da última hora que receberam um denário não sabiam quanto iam receber. Receberam o pagamento de um dia inteiro. Por quê? Porque realizaram o trabalho. Aprenderam, fizeram o que tinha que ser feito. Foram escolhidos. Mas por resposta disse a um deles, amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinaste comigo um denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. De minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? Ou teu olho é mau porque sou bom? Por que você está olhando para o outro? Por que você é invejoso? Por que você é orgulhoso, preguiçoso? Por que você está se arrastando? Por que você está olhando o outro que em pouco tempo aprendeu que você não aprendeu em milhares e milhares de vidas e vindas e de reencarnações? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São escolhidos aqueles que realizam um bom trabalho. São recolhidos aqueles que aprendem no menor espaço de tempo. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Ver também parábola das festas de núpcias no capítulo 18, item 1 aqui do Evangelho. Lá no capítulo 18, há 2 capítulos atrás. O que é a parábola de núpcias? São aqueles que estão com a vestimenta correta. São aqueles que estão prontos para o casamento. O que é o casamento? Do Filho do Pai, de Jesus, com a humanidade. Conosco, precisamos estar prontos, preparados, com a veste de núpcias. Nós precisamos estar com o traje apropriado para poder entrar no recinto, participar das bodas do Filho de Deus com o seu povo. Com os escolhidos, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Vamos entender a questão da hora, a questão do ciclo. Pela mentalidade da época de Jesus. Os judeus, a colocação do Gênesis é que o mundo foi construído em 7 dias, no 7º dia, que é o Shabá, é o descanso. Então nós vamos ver que cada dia corresponde a 1000 anos. Então são 7.000 anos. E no último dia vai ser feito a prestação de contas, a DR, né? Discutir a relação, se aprender é o final de um ciclo. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quanto tempo começou o primeiro Adão, a raça, no aprendizado, aí ele coloca que é 4.000 antes de Cristo. Então, se é 4.000 antes de Cristo, 2.000 depois de Cristo, fecha o ciclo de 7.000 anos, que é a época que nós estamos. Nós vamos ver também no Livro dos Espíritos que Ismael, em 1831, ele é colocado lá para nós que ele
coloca a vinda do Consolador, que chegou em 1857. Aí ele coloca que vai ter uma preparação de 100 anos para o aprendizado e depois mais 100 anos para a consolidação do aprendizado, e aí termina o ciclo dos 7.000 anos, o planeta entra em regeneração. E aí nós vamos ver 1857, 100 anos, 1957, mais 100 anos, que é o que Ismael coloca para se ter esse aprendizado consolidado, 2057. Por isso que o Emmanuel, no Caminho da Luz, fala que 2057 começa a regeneração. O Chico Xavier também, através de Emmanuel, coloca no Pinga Fogo, que é 2057. Por quê? Porque 2000 depois de Cristo está terminando o ciclo desses últimos 7.000 anos. Porque 4.000 antes de Cristo fechou um ciclo. Não tinha, ele terminou um ciclo, 4.000 antes de Cristo começou o Provas e Expiações. Porque foi quando aqueles que vieram de Capela, que se melhoraram, que aprenderam, tudo voltaram, os egípcios, muitos egípcios, né? Aí os outros são pouquíssimos, arianos, né? Quase nenhum hebreu, poucos hindus, que são as raças. Vamos ler lá A Caminho da Luz, do Emmanuel, que a gente vai ver que os capelinos começaram ali no Sapiens Sapiens, e nós vamos ver que 4.000 antes de Cristo, aqueles que aprenderam bem voltaram e os outros continuaram ali. E nós temos essa época de provas e expiações, que vai terminar no ciclo de 7.000 anos, ou seja, 2.000 anos depois de Cristo. E por essas contas das informações que Ismael nos passa, através do livro das perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que mais ou menos, gente, data é uma coisa assim, período, né? As coisas não têm data, as coisas têm períodos, ciclos. Então, mais ou menos em 2057 está começando a regeneração. E se a gente fizer essa continha de um dia é 1.000 anos, um dia tem 24 horas, nós vamos ver que uma hora tem 42 anos, são 42 anos, e se nós fizermos 2057 menos 42 para descobrir quando começou a última hora, nós vamos ver que foi 2015. É que começou mais ou menos esta última hora de aprendizado, de corrida. Nós somos mesmo os trabalhadores da última hora, nós estamos com a ebulição das mudanças, estamos aqui em 2020, no meio de uma pandemia, para parar, para pensar, o mundo inteiro parado, para pensar, para analisar, para vermos qual é o amor que nós temos pelo nosso semelhante. Tudo que está nesse planeta é nosso semelhante, do mineral, do vegetal, que precisa do nosso cuidado, que precisa da nossa atenção. Nós temos que ter muito respeito a esse planeta que nos recebe há milênios. Temos que cuidar deste planeta, temos que ter respeito pelas árvores, pelo Pantanal, pela Amazônia, pelos animais que estão sofrendo hoje com os incêndios no Pantanal, na Amazônia, os animais e o vegetal que também está sofrendo na Califórnia, em outros lugares do mundo. Então nós temos que olhar para este planeta, olhar para o mineral, o vegetal, o animal, como são nossos irmãos, parceiros de jornada, de evolução nesse planeta que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho e que nós desrespeitamos tanto. Perdão. Então nós vemos aqui, nessa parábola, toda a simbologia das evoluções, dos ciclos, né? De que todos aqueles receberam o que eles foram o que foi tratado com eles, eles receberam. E todos aqueles que vieram depois, o que o senhor da vinha, que é
Deus nosso Pai colocou para todos nós. Cada um de nós receberá o que for justo. É o que ele coloca aqui. Eu vos darei o que for razoável. Nós vamos ver na maioria das traduções, eu lhes darei o que for justo. Nós receberemos conforme a nossa evolução, o nosso aprendizado, ou entrando na metáfora, conforme o vinho que nós produzimos, porque tem que plantar, tem que tratar, tem que colher a uva e depois a uva tem que ser pisada. É um simbolismo, porque nós temos que pisar, amassar todos os erros, defeitos, o homem velho que existe dentro de nós, para transformarmos tudo isso no vinho de melhor qualidade possível, porque é o que nós vamos colocar e darmos para, metaforicamente, para o Senhor da vinha, quando nós terminarmos o nosso trabalho. Vai ser o produto daquilo que foi extraído de nós. E o que vai ser extraído de nós? Aquilo que nós temos, aquilo que nós produzimos, aquilo que nós realizamos, as nossas obras, a nossa reforma íntima, a nossa modificação. Todos nós temos todo o tempo do mundo para crescermos, aprendermos e melhorarmos. Basta a nossa vontade de querer. E agora nós temos que mostrar os frutos, temos que correr atrás do prejuízo, temos que dar o melhor de nós, para que a hora que formos entregar para o Senhor da vinha, o nosso vinho ele seja o melhor possível, para que a gente possa voltar a esta vinha e trabalharmos de novo. Senão nós vamos recomeçar tudo de novo, porque está terminando um ciclo. Nós estamos no crepúsculo do dia de trabalho. Nós somos os trabalhadores da última hora. Então tudo que está sendo colocado aqui está sendo colocado para todos nós. E nós temos que entender exatamente esta metáfora como temos que entender da de núpcias. Nós temos que nos preparar, nós temos que estar prontos para a hora que o Senhor chamar para o casamento, as vestes estejam prontas. Estamos prontos para núpcias. Nos vestimos com a veste da luz, do crescimento, do aprendizado e poderemos participar das bodas. São parábolas que, se a gente levar ao pé da letra, elas não têm sentido. Mas se nós tirarmos dela o espírito, da letra o espírito, o entendimento, que é o que Jesus deixou para que fosse aprendido ontem, hoje e amanhã, nós entendemos exatamente aquilo que Jesus estava colocando para os discípulos e para todos nós. Vamos continuar na segunda parte deste capítulo.